Sejam bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e nessa aula a gente vai começar o capítulo 14 do Halliday. A gente vai começar a ver fluidos. Então vamos lá, bora para a aula. Então vamos lá, vamos começar a aula. Hoje a gente entra no capítulo 14 do Halliday, a gente vai começar ela. E essa aula de fluidos ela vai estar dividida em duas partes. Essa é a primeira parte, que a gente vai começar bem devagar, falando o que é pressão, o que é densidade. E a gente vai ver também lá no final da aula pressão com a profundidade. Então essa é a primeira aula e vai ter mais uma sobre fluido. Mas primeiro, antes de a gente começar a aula, na verdade já começando a aula, né? Vamos tentar entender o que é um fluido, afinal de contas é disso que a gente está falando. Então vou escrever a definição aqui para vocês do que é um fluido e aí depois eu tento traduzir aqui, que a definição é um pouquinho longa, mas dá para a gente traduzir ela facilmente. Então o que eu estou falando aqui? Estou falando de fluidos. O que é um fluido? A gente define ele como uma substância, vou escrever aqui para você copiar se você quiser, que se deforma, lembrando que eu vou traduzir isso aqui para a gente depois, tá? De maneira constante, sob força de cisalhamento. Ah, não entendi nada, não tem problema. Já vamos traduzir aqui. Não fecha o vídeo ainda, assiste até o final. Não aperta o X. Vou traduzir aqui o que isso quer dizer. Então a gente está falando aqui da substância que se deforma de maneira constante sob força de cisalhamento. O que isso quer dizer? Tentando traduzir aqui para a gente. A gente está falando aqui, ela se deforma. Então ela não tem forma definida. E aí sempre quando eu estiver falando de fluidos, o exemplo mais óbvio que a gente tem é a água. Então pensa no comportamento da água, a gente vai ter um comportamento do fluido. É claro que existem outros tipos de fluidos e a água, por exemplo, ela não muda o volume dela quando você comprime. Isso pode acontecer, por exemplo, com o ar. O ar também é um tipo de fluido. Então, vamos escrever aqui, ele não tem forma definida. Não tem forma definida. Então, traduzindo aqui. E o que mais que a gente tem aqui? A forma depende das forças aplicadas. Essa é meio que tentando traduzir aqui, que ela se deforma sobre força de cisalhamento. Então, dependendo das forças que você faz, é que vai definir a forma final desse meu fluido. Por exemplo, se você imaginar a água, se você coloca ela num copo, ela pega a forma do copo. Se você pega a água e coloca no chão, ela vai ter uma outra forma, né? Ela vai se espalhar. Então, ela não tem forma definida, mas a forma depende das forças que você aplica. E no caso, se você coloca no recipiente, ela vai pegar a forma desse recipiente. Então, a forma depende das forças, aplicadas. Lembrando que essa parte aqui de fluidos é muito importante, tem bastante aplicação para você que é da engenharia ou de qualquer curso, na realidade, química, física, matemática. Fluidos aqui é muito importante porque uma das coisas que define a vida na Terra é a presença de água. Então a gente saber tratar a água, a gente saber capturar a água lá do rio, levar para as casas. Tem também aplicação aqui um pouco mais na medicina para você entender como que o remédio se dissipa dentro da sua corrente sanguínea, que você tem várias veias, aí já entra um pouco na microfluídica, que é um pouco mais avançado. Tem também a parte de barragens que você constrói, tem também a parte de usinas hidrelétricas e assim por diante, tem bastante aplicação. Mas esse aqui é o comecinho, tá? Para vocês que são de engenharia, provavelmente vai ter mecânica dos fluidos depois, ou fenômenos de transporte, ou os dois. E aí você vai ver essa matéria de uma maneira um pouco mais avançada. Se você não aprender aqui o basicão aqui, que é o que a gente vai ver, lá para frente você não vai conseguir entender nada, né? Não é isso? Então vamos lá, esse é o comecinho de fluidos e muito importante, porque né, o ar é fluido, a gente respira, tem a água que a gente bebe também, que também é fluido. Mas aqui vamos escrever aqui, é sempre bom anotar, caso você esqueça.
Então, vou escrever aqui na tela, só para caso você queira anotar aqui alguns exemplos de fluidos. Os líquidos são fluidos. E o representante dele mais famoso é a água, né? Mas não só os líquidos, os gases também são fluidos. Então, se você pega o ar também é um fluido. Como terceiro exemplo aqui que a gente tem o plasma. Ah, mas o que é o plasma, professor? Eu nunca vi um plasma na vida. Eu tenho certeza que você já viu. E na realidade o plasma não é tudo isso que você pensa. Ele é muito mais simples. Se você tem, por exemplo, aquelas lâmpadas de cozinha, vou até colocar aqui pra gente, ó. Essa lâmpada de cozinha, dentro dela tem um plasma. Ou então aquelas lâmpadas de neon. Isso aqui, o que tem aqui dentro é um plasma. Mas o que vem a ser um plasma exatamente? Imagina um átomo, tá? Como que é um átomo, vendo ele de uma maneira bem simplista? A gente tem o núcleo atômico, e dentro do núcleo atômico a gente tem prótons e nêutrons. Isso aqui é o que a gente sabe, tá? Depois a gente descobre lá com o modelo padrão de partículas que você tem mais coisas do que isso, né? Na verdade, você pode subdividir os prótons em quarks e os nêutrons em quarks também, mas isso daí é um pouco mais avançado. Mas, em geral, o que você aprende é o seguinte: você tem o núcleo atômico e dentro dele você tem essas partículazinhas aqui chamadas nêutrons e prótons. E em volta desse átomo você tem aqui elétrons, né, que fazem tem os orbitais atômicos aqui, ó. E aí você coloca elétrons aqui, ó. E aí aqui, se você não lembra, é daquele 1s2, 2s2, 2p6, lembra disso? Então você tem aqui vários orbitais e aí você tem átomos populando eles ali. E aí o que é um plasma? Basicamente, um plasma é um gás em que você pega esses elétrons aqui, ó, e manda ele embora. Então, você tinha um elétron aqui, nessa camada, por exemplo, e você tira ele daqui, ó. Então, esse elétron foi embora, foi para outro lugar. Então, fica faltando elétrons. Ou você pode colocar um a mais. Ou você coloca um a mais ou você tira. Mas para tirar acho que fica mais fácil de entender. Então, você tira esse elétron aqui do orbital e aí o seu átomo ele fica o que a gente chama de um átomo ionizado. Ionizado quer dizer que a gente tirou carga ou colocou carga a mais, ele não está neutro, ele está positivo ou ele está negativo. Se a gente tem um gás formado de átomos ionizados, a gente chama de plasma. É isso. Então, o plasma é um gás ionizado. Basicamente isso em que você tira aqui os elétrons. O que acontece? Por que ele emite luz, né, geralmente? Então, vamos supor que a gente tirou daqui, ó, um elétron daqui. Tira um elétron daqui, ele foi para aqui, ó. Você vai promovendo ele de uma camada para outra. Como tem um espaço vago aqui, a natureza tende a jogar tudo para a posição de menor energia. Então, naturalmente, vamos supor que você ligou ele na tomada e você deu energia para o elétron saltar, e depois de um certo tempo ele vai voltar para cá, espontaneamente. Quando ele volta para essa camada, ele tem que perder energia. Ele perde energia emitindo luz. A gente vai ver isso daí, quem for fazer física moderna comigo, a gente vai ver tudo isso aqui em detalhe, tá? Mas então você vê plasma aqui, não se assuste, que é uma coisa bem simples, já tem no seu dia a dia aí. Ah, mas eu vi no Discovery que era o Sol também tem plasma. Também pode ter, mas não precisa ser o Sol, entendeu? É só você ligar na tomada aqui um gás, tipo vapor de mercúrio, que ele fica ionizado, começa a emitir luz, e aí você chama ele de plasma. Bem simples, né? Mas de qualquer maneira, a gente não vai ver isso daqui na aula de hoje, ou na realidade nessa disciplina. Vou até deletar aqui, era só uma curiosidade. O que a gente vai ver desses fluidos que eu falei para vocês, a gente vai ver apenas os líquidos. Então, nós veremos apenas esses. Então, só os líquidos. O que a gente vai ver aqui, lembra que é um conteúdo inicial de fluidos. Depois, para quem for seguir para as áreas aí mais específicas, você vai ter de novo essa disciplina, mas então essa seria teoricamente seu primeiro contato aí com essa disciplina de fluidos, com exceção do que você viu lá na escola, né?
Então a gente vai ver esse aqui, então a gente não vai ver todos. E além disso, a gente vai fazer mais uma aproximação. A gente vai ver apenas fluidos incompressíveis, na verdade líquidos, né? Então o que nós vamos ver aqui? Veremos apenas líquidos incompressíveis. O que isso quer dizer, professor? Eu vou fechar. Não fecha o vídeo ainda. Compressível. Espera aí que eu preciso me focar aqui, que meu português é terrível, e aí eu fico falando e eu escrevo errado. Mas aqui, a gente vai ver só líquidos incompressíveis, tá? Então, além de a gente limitar a nossa análise para líquidos, são só os incompressíveis. E o líquido incompressível é uma coisa bem simples. O que ele quer dizer aqui que é o volume é constante, tá? Por exemplo, quando você tem ar, você pode comprimir ele, né? E aí ele muda de volume. Você aperta ele, você expande. Mas agora se você tem líquidos também pode acontecer. Na realidade a água também acontece, só que é bem pouco. Então numa certa aproximação, se a gente aplica uma força no líquido, a gente considera que ele não muda de volume. Mas a rigor, se você quiser ver 100% do que acontece, aí você tem uma mudança pequenininha de volume. Mas aqui nessa aula de hoje, na próxima aula, o que a gente vai ver vale só para líquidos que não mudam de volume se você aplicar uma força neles. Lembra, isso não quer dizer que ele não possa mudar de forma, ele vai mudar de forma, não tem problema. O que não pode é você conseguir comprimir ele e ele mudar de volume ou você expandir e ele mudar de volume também. Então as aproximações matemáticas que a gente vai fazer aqui vale só para esse caso especial aqui de líquidos que possuem volume constante, ou seja, que eles são incompressíveis. Então, para a gente começar aqui, vamos relembrar uma coisa super importante que vai aparecer o tempo todo, que a gente chama de densidade, tá? Densidade. Tem uma galera que gosta de chamar de massa específica. Tem uma certa diferença entre os dois, mas para a gente aqui, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma. Em geral, massa específica você está se referindo a um material, tipo aço, água, e densidade você está falando de um objeto inteiro. Mas se você falar densidade sempre, todo mundo vai entender, tá? Isso aqui é uma coisa que só existe no Brasil aqui, eu acho. De tentar diferenciar a densidade para massa específica. Eu falo densidade que vai dar certo. Não se preocupa muito com isso, não. Mas meu professor quer que eu use massa específica. Então, use massa específica. Mas eu, sinceramente, não vejo a razão da gente de fazer essa diferença aí, tá? Para mim, elas são sinônimos. Então, a gente vai ver aqui a densidade. Ela tem uma equaçãozinha bem tranquila para a gente calcular. E ela é aqui, ó. Rho. Já vou escrever aqui a cada coisa, tá? Igual a M sobre V. Então, a gente calcula a densidade dessa maneira aqui, ó, M sobre V. Já vou fazer alguns exemplos para ficar mais fácil de você entender. Mas a equaçãozinha é essa aqui, ó. Rho igual a M sobre V. Não é um P, tá? Esse aqui em azul, na esquerda, não é um P. Ele é uma letra grega. É o Rho. É uma letra grega chamada Rho. Isso aqui. Então, não é um P, tá? Não coloque P. P é pressão. Esse aqui é como se fosse um P, só que com uma perninha torta aqui para a esquerda. O que é cada uma dessas coisas aqui? Vamos começar pelo mais fácil, que é o M. M é a massa. E eu já vamos anotar a unidade dele aqui, ó. A massa no sistema internacional é dada em quilogramas, né? Não vamos confundir as unidades nessa altura do campeonato. Esse V é o volume. E o volume no sistema internacional é dado em metros cúbicos. Então, o que sobrou aqui para a gente? A densidade, que é o Rho. Densidade. E aí é só a gente fazer a divisão, né? A massa está em quilogramas, volume em metro cúbico. Então, como resultado, dá quilogramas por metro cúbico. É comum também a gente achar de gramas por centímetro cúbico. Tá errado? Não tá errado. Tá certo? Só não está no sistema internacional. Então, se você quiser utilizar sistema internacional, você vai ter que converter para quilogramas por metro cúbico. Mas se você procurar na internet, você vai achar bastante coisas definidas como gramas por centímetro cúbico, tá? Então, para a gente
dar um exemplo aqui de onde que usa essa densidade, mostrar a diferença que ela pode fazer. Vamos pegar, por exemplo, uma caixa de leite aqui, ó. Uma caixa de leite. E aí, vamos tentar calcular essa densidade da caixa de leite. Vou aproximar essa caixa de leite para um cubo, tá? Só para ficar mais fácil. Mas vamos pegar as dimensões dela aqui, ó. Vamos supor que cada lado tem 10 centímetros. Então aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 centímetros. O volume vai dar igual, tá? Eu só estou mudando as dimensões porque senão a gente tem que pegar uma régua aqui, não ficaria assim tão fácil. Então vamos supor que essa caixa de leite tem lados, né, de 10 centímetros. Cada lado tem 10 centímetros. E a massa dela, se você coloca ela na balança, uma caixa de leite de 1 litro tem aproximadamente 1 quilograma, né? 1 quilograma é a massa dessa caixa de leite. Eu quero calcular a densidade do leite. O que eu faria? Eu pegaria todas essas informações e jogaria na nossa equaçãozinha aqui, ó. A densidade é igual à massa, que é 1 quilograma, dividido pelo volume. Qual que é o volume de um cubo? É lado vezes lado vezes lado. Não precisaria ser um cubo, né? Poderia ser um paralelepípedo. Então, seria lado vezes lado vezes lado. Qual que são as dimensões de cada lado? 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Então, a princípio aqui, ó, o que a gente encontraria aqui, ó, se a gente não quisesse se preocupar com a unidade no sistema internacional? Como que poderia dar isso aqui, ó? Vamos fazer a conta sem trocar as unidades. 1 quilograma dividido por 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, né? Então é 1000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. E aí eu poderia colocar aqui, ó, a densidade é 1 sobre 1000 kg por centímetro cúbico. Mais 1 kg, ele é igual a 1000 gramas. Então eu posso colocar aqui, ó, 1000 gramas dividido por 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Já sabe o que eu vou fazer agora, né? Vou cortar aqui, ó. O que sobrou? Sobrou 1 grama por centímetro cúbico. Vê como é que aparece bastante, né, esse grama por centímetro cúbico aqui, ó. Mas a densidade do leite, 1 grama por centímetro cúbico, a gente encontrou ela, mas não encontrou no sistema internacional. Como que a gente faria para encontrar no sistema internacional? Vou repetir a conta aqui, mas agora já utilizando as unidades que a gente gosta aqui, que é o sistema internacional. Ah, professor, mas por que eu uso o sistema internacional? Você usa o sistema internacional porque aí quando você mistura unidades, mistura contas, você sabe exatamente o que você vai ter no final. Isso é muito importante quando você vai utilizar uma equação nova, que você não sabe o resultado. Se você mistura as unidades, a unidade final vai dar uma confusão danada. Então vamos lá, repetindo com as mesmas coisas aqui, ó. Eu tenho a densidade, vai ser igual a 1 kg. Quilograma já está no sistema internacional? Já está no sistema internacional. Então, beleza. O centímetro não está. Então, onde tem centímetro, eu vou trocar para metro, mas eu tenho que lembrar que aqui, ó, que 1 centímetro é igual a 0,01 metros. Então, onde tiver centímetro, eu tenho que trocar para 0,01 metros. É isso que eu vou ter que fazer. Então, isso aqui vai ser, ó, 10 vezes 0,01 metros vezes 10 vezes 0,01 metros. Ah, mas eu sei fazer de cabeça, professor. Então, faz de cabeça. Só estou fazendo do jeito mais passo a passo possível para você entender como que faz. 10 vezes 0,01 metros. E aí é só fazer multiplicação aqui embaixo. Agora é só multiplicar. E em cima você mantém, né? Não vai mudar nada. 1 quilograma. E aí você divide. Isso daqui, ó, vai dar igual a 0,001 metros cúbicos. É só você fazer a conta aqui, tá? Faz com calma se você não conseguiu acompanhar. E aí, como eu não gosto de fração embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa fração daqui. Quando eu tenho vírgula no denominador, o que eu sugiro que você vá fazendo? Que você vá multiplicando por 10 em cima e embaixo.
Então, se eu multiplico por 10 em cima e embaixo uma vez, vai dar 10 quilogramas dividido por 0,01 metros cúbicos. Percebe que sumiu aqui, ó, né? A vírgula andou para um lado. Eu faria isso aqui mais 2 vezes, então eu vou multiplicar por 100. Por 100 em cima e 100 embaixo. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo sumir com essa vírgula aqui de baixo. Para eu sumir, eu preciso que a vírgula ande mais 2 casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. 100 vezes 10, 1.000, né? 1.000 quilogramas. E aí, embaixo, fica certinho já. Fica 1 metro cúbico. Como que eu escreveria isso aqui finalmente? Escreveria 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ah, mas é muito fácil aqui. Não é para todo mundo. Nem todo mundo sabe fazer isso aqui logo de cara, tá? Por isso que eu gosto de fazer passo a passo. E aí, vem sempre esse tal do metro cúbico, vai aparecer bastante. E aí, é sempre bom você ter uma ideia no seu dia a dia do que isso quer dizer. Então, se você não tem ideia do que é o metro cúbico, ele é óbvio, né? É só você ler o nome aqui, ó. Imagina um cubo. Um cubo de 1 metro de lado. O volume desse cubo é 1 metro cúbico. É simples assim. Então, se você pensar, 1 metro cúbico, quanto que é? Tenta imaginar um cubo de 1 metro de lado na sua frente, e aí você chega nessa definição do que é 1 metro cúbico. Então, se eu pegar aqui leite, né? Estou falando de leite. Se eu pegar 1 metro cúbico de leite, qual vai ser a massa dele? 1.000 quilogramas ou 1 tonelada. Então, se você tiver uma caixa aqui de... Aqui, você abre o braço, você não vê meu braço. Mas imagina aqui que seja 1 metro por 1 metro por 1 metro de leite. Se você colocasse uma balança e apontar lá 1.000 quilogramas. É isso que quer dizer a densidade. Ah, mas a densidade ela pode mudar nos fluidos ou ela é sempre parecida? Pode mudar bastante. Vamos só fazer mais um exemplo aqui, ó. Na realidade, nem vou fazer o exemplo, só vou colocar o resultado aqui para vocês. Tem um metal que ele vira líquido muito fácil, que é o mercúrio, que a gente utilizava para termômetros antigamente, mas acho que é proibido até, inclusive, você utilizar termômetros de mercúrio hoje em dia, porque ele é extremamente tóxico. Ele entra no seu organismo e não sai mais, tá? Então, tomar muito cuidado aí com o mercúrio. Mesmo aquelas lâmpadas fluorescentes, quando elas quebram, tem o vapor de mercúrio, se você respira aquilo, é extremamente tóxico. Então, toma cuidado aí. Mas o que a gente encontrou? A gente encontrou a densidade do leite. A densidade do mercúrio, o símbolo dele é Hg. Eu anotei aqui, ó, é igual a 13.600 quilogramas por metro cúbico. Olha como é diferente aqui, ó. Mais do que 13 vezes, quase 14 vezes maior a densidade do que o do leite. Essa densidade aqui, 1.000 kg por metro cúbico, é a densidade da água também, tá? A gente vai utilizar esse valor como padrão. Pode mudar um pouco? Pode, se estiver no mar, muda um pouco. Dependendo de onde você tá, muda, mas vamos utilizar 1.000 na maioria dos casos, que é só para simplificar as contas, tá? Então é isso, densidade, massa por volume. Cuidado na conversão das unidades, essa é a maior fonte de erros aí da galera, converter de centímetro cúbico para metro cúbico. Mas é isso, conceito bem simples. Vamos para o conceito agora de pressão. Então vamos lá, pressão. Antes de eu passar a equação para vocês da pressão, a gente vai ver as contas naturalmente, né? Eu queria debater um pouquinho para vocês qual é a origem da pressão, qual é a origem física da pressão, da onde que vem essa pressão. Geralmente, quando eu começo esse debate em sala de aula, alguém sempre me fala, vem da gravidade, porque qual que é a ideia? Se você está no fundo do mar, fundo da piscina, você sente uma pressão nos ouvidos e tem até aquele limite até da onde que o ser humano consegue ir, abaixo disso não tem como, mesmo os submarinos tem problema, né? Então, conforme você vai descendo, a pressão aumenta, beleza. Então, essa ideia da gravidade vem daí. Mas vamos tentar propor um experimento para ver se isso é verdade ou não. Se eu tiver uma espaçonave lá dentro de um satélite, uma estação espacial internacional, por exemplo, que sempre tem gente lá. Lá não tem gravidade, né? Ou seja, a gravidade é zero. Tem pressão dentro da nave? Tem pressão. Então percebe que a pressão é independente da gravidade.
A gravidade influencia na pressão? Influencia. Mas é a origem da pressão? Não é. Qual que é a origem da pressão para a gente? Para a gente imaginar, vou fazer um exemplo hipotético aqui, ó. Eu tenho uma caixa aqui qualquer, tá? E dentro dela eu coloco um monte de molécula de água aqui. Pode ser um fluido qualquer na realidade. E aí, mas imagina que tem um monte, tá? Vou só colocar algumas aqui. Mas tá cheio aqui, tá? Tá bem maior. Imagina que você colocou o microscópio e tá vendo as moléculas aqui. Qual que é a ideia aqui, ó, da onde que vem a pressão? Aqui eu tenho mols de moléculas, ou seja, 10 a 23 moléculas, apesar de eu ter desenhado aqui só 10. Só 10, tem muito mais. E aí o que eu pergunto para vocês é, vai ter molécula andando nessa direção e batendo na parede para cá? Vai ter. Vai ter molécula batendo aqui, ó, se chocando na parede aqui, nessa parede aqui de baixo? Vai ter. Vai ter moléculas se chocando na parede aqui de cima? Vai ter. Estatisticamente, vai ter moléculas se chocando em todas as direções com o recipiente. Então, esse choque da molécula, o que vai fazer? Ele vai fazer uma força nas bordas do meu recipiente. Então, como eu tenho muitas moléculas, eu tenho certeza que em qualquer instante de tempo vai ter moléculas se chocando em todas as direções. Então, se eu separar um pedacinho aqui, ó, estou imaginando uma areazinha pequenininha da minha cabeça. Se eu imagino essa areazinha aqui, ó, vai ter moléculas se chocando nessa areazinha e essas moléculas estão fazendo uma força nessa área, né? E a partir daí que eu vou definir a minha pressão. A pressão, que é dada por um P maiúsculo, vai ser dado por essa força que eu estou fazendo, que as moléculas estão fazendo, dividido pela área que eu escolhi ali. Então, essa é a definição da pressão. Pressão, força sobre área. Mas da onde que vem essa força? Essa força vem do choque das moléculas. Mas isso só funciona nas bordas do recipiente, só nas paredes? Também não. Se você imaginar, vai ter molécula uma se chocando com a outra aqui, ó. Então, eu vou ter pressão em todos os pontos aqui, eu tenho pressão. Em todos os pontos eu tenho um choque aqui também. E aí a gente não vai ver isso, mas você já pode imaginar que esse choque tem a ver com a velocidade das moléculas. Se a velocidade delas diminui, provavelmente minha pressão vai diminuir porque o choque vai ser mais fraco, né? Então, a gente já consegue concluir daí que se a temperatura diminui, a pressão cai também. Olha aí uma consequência direta aqui, porque quando a temperatura diminui, a velocidade das moléculas diminui, e aí o choque ele não é tão forte. Então, esse F aqui iria diminuir e a pressão também. Inclusive, essa é a maneira que a gente faz não, né? Tem um experimento bem simples, mas o resultado é bem interessante, que é o seguinte, você pega uma caixa assim mesmo, com detetor de pressão, e aí você faz um gráfico da pressão conforme a temperatura aumenta ou diminui. E aí você encontra alguns pontos assim, ó. Peraí. Aqui seria o 0 graus Celsius. Então você pega os pontos e vai, vamos supor que você começou numa temperatura alta, e você tem uma certa pressão aqui, né? Isso aqui é bem interessante para quem faz química. Provavelmente no seu laboratório de química você vai fazer esse experimento. E aí você vai diminuindo a temperatura e você vai encontrando uma linha reta aqui, ó. Por que isso acontece? Porque conforme você diminui a temperatura, você diminui a energia cinética das moléculas, ou seja, a velocidade delas, e o choque não é tão forte, a pressão acaba diminuindo. Então você faz alguns pontos e aí você tá bem simples, né? Você só pega e muda a temperatura e vai medindo aqui os pontos. E é claro que você não consegue medir muitos pontos, né? Por exemplo, se você está utilizando água, por exemplo, não, água não funciona muito bem. Mas se você pega um gás aqui, você não vai resfriar ele para menos 100 graus Celsius, se você tiver, a não ser que esteja num laboratório muito especializado. Mas você faz alguns pontos, não precisa ser muitos, e aí você traça uma reta aqui, ó. Você faz o fit linear. E onde que esse fit bater aqui no zero de pressão, ó, a pressão aqui é zero, esse zero de pressão é o 0 Kelvin. Ou seja, você não consegue diminuir a temperatura além disso. Então, fazendo esse experimento simples, você consegue descobrir quanto que é o 0 Kelvin, que é menos 273,15 graus Celsius, né?
Dessa maneira simples você consegue tentar descobrir quanto que vale o 0 Kelvin, só trabalhando com a pressão e com a temperatura. Mas beleza, sempre estou fazendo esses comentários aqui extras, mas não tem muito a ver com o que a gente vai ver aqui, mas isso é interessante se você faz química aí. Esse é um dos experimentos, acho que um dos mais legais que você consegue fazer. Ele é relativamente simples, só precisa de um medidor de pressão e de um fósforo para você esquentar o seu fluido aí no recipiente. Nada demais, é bem simples de você fazer. Mas vamos olhar aqui, vamos anotar tudo que a gente já viu até agora. A gente está falando da pressão, da onde que vem a pressão? Vem do choque das moléculas, não necessariamente só com a borda do recipiente, pode ser em qualquer posição aqui. A gente viu, então, pressão, força sobre área. Esse P aqui, ó, é a pressão, que é dado no sistema internacional por Newton por metro ao quadrado. Esse F é força, que é dado no sistema internacional por newtons. E esse A é uma área qualquer aqui. Uma área. E é dado no sistema internacional por metro ao quadrado. Então, a gente calcula a pressão como? Força sobre área. E ela me dá o quê? Newton por metro ao quadrado. Cuidado aqui, ó, que a pressão ela é uma grandeza escalar, tá? Não é um vetor. Então, eu vou anotar aqui, ó. Pressão é uma grandeza escalar. E aí pergunte aí para o seu professor como que a pressão é uma grandeza escalar, sendo que a força é um vetor. A gente aprende lá que força é um vetor. Vamos ver só o que ele responde. Mentira, não pergunta não, que pode ser que você complique a vida dele. Mas não, acho que a maioria vai responder correto. Mas o que acontece? Ó, força é um vetor. Por que pressão não é um vetor? A sacada aqui, ó, é que essa área ela é perpendicular à aplicação da força. Então, aqui não está escrito, mas na dedução da pressão, a gente considera essa área como perpendicular à incidência das forças, porque, por exemplo, se tiver uma força em diagonal para cá, a componente lateral dela vai se anular com a que vem do outro lado, para cá. Então, de maneira resultante aqui, a única força que faz diferença é aqui a perpendicular à superfície. E aí isso anula o vetor força, porque a gente pega o componente da força perpendicular à interface só. E aí ele perde o caráter vetorial, por isso que vira uma grandeza escalar. Mas não se preocupe muito com isso não. Só pressão é uma grandeza escalar, então não vá me colocar aqui vetor na pressão. Mas você sabe aqui que ela vem porque porque a gente está considerando só a força perpendicular àquela direção. É por isso que a gente não tem vetor aqui na pressãozinha. E aí, quando a gente está falando de pressão, aparece essa unidade aqui, Newton por metro quadrado no sistema internacional, mas ela tem um apelido aqui, ó. A gente chama isso aqui de 1 Pascal. Então, por exemplo, o Newton é um amontoado de unidades, né? Se você pega um Newton, o que é o Newton? O Newton é um quilograma metro por segundo ao quadrado. E a gente junta tudo isso e dá o apelido de Newton. Newton por metro ao quadrado a gente junta e dá o apelido de Pascal. 1 Pascal. Vou até anotar aqui, ó. Pascal. É com C ou com Q? É com C. Pascal. Outra unidade que vai aparecer bastante para a gente é ATM. Da onde que vem isso aqui? Ó? Vem da pressão atmosférica. Pressão atmosférica. A gente tem que uma pressão atmosférica a gente chama de 1 ATM. Então, quando você vê um ATM, quer dizer a pressão no planeta Terra no nível do mar. Então, o ATM é a pressão no nível do mar. E é aproximadamente igual a 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Depende aqui da aproximação que você quiser. Se não me engano, mais exato é 1,02 vezes 10 na 5. Mas, a não ser que eu te fale ao contrário, ou se estiver fazendo de fato trabalho sobre isso, utiliza aqui 1 vezes 10 na 5, que está valendo já. Essa é a pressão atmosférica. Então, beleza, vamos recapitular o que a gente viu até agora sobre pressão. Então, a gente viu que pressão é força sobre área, uma grandeza escalar.
E a gente viu que a unidade dela, Newton por metro quadrado, a gente pode chamar de Pascal. E a gente viu também que vai aparecer bastante ATM, que é a pressão atmosférica no nível do mar. Vou até escrever aqui, ó, do nível do mar. Se você vai subindo, tipo uma montanha, você vai subir o Everest, essa pressão atmosférica vai diminuindo e você tem menos abundância de oxigênio. Por isso que quando você está em grandes altitudes, quem assiste bastante futebol aí, sempre sabe quando acho que vai lá para Bolívia, acho que tem jogos, se não me engano, são na Bolívia, que tem uma altitude super alta e aí ninguém consegue correr direito, todo mundo fica cansado. Por quê? Porque você tem menos disponibilidade de oxigênio no ar, porque a pressão atmosférica é menor. E aí a galera cansa mais rápido. Mas beleza, uma coisa, por que eu sempre falo para vocês a origem da pressão aqui, ó? Por que eu sempre falo que da onde que vem, que é as molequinhas se batendo aqui, ó? E por que isso é importante? Porque daqui você consegue entender um conceito muito interessante aqui, muito fácil de entender. Vou imaginar que você tem um quadradinho aqui, um cubo, pequenininho, infinitesimal, no meio aqui, qualquer lugar. E aí eu digo para você, eu pergunto para você o seguinte: vai ter, em qualquer instante de tempo, moléculas chocando de cima para baixo? Vai ter. Por que vai ter? Porque eu tenho moléculas que não acabam mais, né? A gente está falando de mols, 10 na 23. Vai ter moléculas da esquerda para a direita? Vai ter também. Vai ter moléculas da direita para a esquerda? Vai. De baixo para cima? Vai. Ou seja, vai ter pressão em todas as direções. Então, uma das coisas que a gente consegue perceber é que vai ter pressão aqui, ó, batendo de todos os lados. E a gente sabe que essa pressão é a mesma em todas as direções. Então, se eu pego um quadradinho muito pequeno aqui, ó, o choque das moléculas vai ser equivalente em todos os lados. Então, a pressão é a mesma em todas as direções. Muito importante, vamos anotar aqui, ó. Então, a pressão é a mesma em todas as direções. As direções. Percebe que provavelmente alguma pessoa, o desatento, vai pensar: não, como vem da gravidade a pressão, só vai ter pressão aqui, ó, de cima para baixo. Mas se você consegue perceber a pressão dessa maneira microscópica, você consegue facilmente entender que vai ter pressão em todas as direções e naquele ponto, eu vou até colocar aqui, ó, supondo o mesmo ponto, né? Mesmo ponto. Porque se você for mais para baixo, a pressão é outra, né? Mas se você estiver num ponto só, a pressão é a mesma em todas as direções, porque tem moléculas se chocando de todos os lados aí, né? Então vamos fazer um exemplo aqui, 2 exemplos primeiro, antes da gente passar para os exercícios do Halliday. Vamos fazer 2 exemplos aqui só para a gente fixar esse conceito de pressão aqui. São exemplos bem simples, tá? Mas que são muito instrutivos para quem não viu essas equações na vida antes. Sempre vamos começar sempre da maneira mais fácil e depois ir aumentando a dificuldade gradualmente, né? Então vamos colocar aqui uma caixinha de isopor. E aí vamos supor que você está apertando ela com o dedo assim, ó. Opa, tem que girar isso aqui para baixo, assim. Está apertando aqui com o dedo. E aí eu quero saber a pressão que você faz. Mas vamos, para a gente conseguir fazer os cálculos, vamos imaginar aqui, ó, deixa eu só olhar as cores, que você está fazendo uma força com o dedo de 10 newtons, tá? Força igual a 10 newtons. O que quer dizer uma força de 10 newtons? É mais ou menos o que você sente quando você segura 1 kg na mão. Aquilo que você sente quando segura 1 kg na mão é aproximadamente 10 newtons. Então, você está fazendo a força para cá, né, na direção aqui, ó. E vamos supor que o seu dedo, a área de contato do seu dedo, da ponta do dedo, ela, vê aqui laranja, né? Ela vai ser igual a 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos imaginar que a ponta do dedo é um quadradinho com 1 centímetro de lado. Então a área, como que a gente acha a área do quadrado? Lado vezes lado. Ou seja, isso aqui vai ser 1 centímetro vezes 1 centímetro, que é igual a 0,01 metro, vezes 0,01 metro. E isso aqui vai dar para a gente 1 vezes 10 na menos 4 metro ao quadrado. Já colocando aqui notação científica.
O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a pressão que esse dedo vai exercer na caixa de isopor. Então, essa pressão, como é que eu calculo a pressão? Força sobre área. Força sobre área. A força. Quanto que era a força? 10, né? Já está no sistema internacional? Já está. E a área é 10 a menos 4. Ah, mas você não colocou o 1 aqui? Aqui o 1 não faz diferença, né, na conta. Quanto que deu isso aqui? Deu uma pressão de 10 na 5 Pascal. Tudo no sistema internacional, então eu sei que a resposta vai te dar no sistema internacional também. Mas quanto que é 10 na 5 Pascal? 10 na 5 Pascal é igual a 100 mil Pascal, né? 100 mil Pascal. Então essa é a pressão que você faz quando você coloca o seu dedo aqui apertando a caixa do isopor, lembrando que você está fazendo uma força equivalente a 1 kg. Essa é a pressão. Vai furar a caixa? Provavelmente não, a não ser que você tenha uma unha pontuda, né? Mas aí com a unha pontuda diminui a superfície. Mas se você fizer essa força, provavelmente não vai furar a caixa de isopor. Se você quiser furar a caixa de isopor, o que você pode fazer? Você pode ainda fazer isso com o dedo, né? Deixa eu tirar essa. Podia ficar. Mas você pode pegar uma tachinha e colocar aquilo na ponta. Então, em vez de você colocar o seu dedo diretamente, você empurra uma tachinha aqui, ó. E não, ele não vai no lugar correto, né? Mas deu para entender. Você está empurrando a tachinha. Finge que tá certinho aqui, enquadrado. Não tô conseguindo colocar enquadrado aqui que ele tá. Que estranho. Enfim. Para a gente conseguir comparar, vamos supor que você está fazendo a mesma força, tá? Então, mesmo 10 newtons. Só que agora, em vez de você estar empurrando com o seu dedo, você está empurrando aqui com a tachinha. E aí a área que a gente vai ter vai ser a área de aplicação, vai ser a área de contato da ponta da tachinha com a caixa de isopor. Para a gente fazer um cálculo mais fácil, vamos supor que a ponta dessa tachinha é um quadrado de lado 1 milímetro, tá? Então a gente está supondo que a ponta da tachinha ela tem como se fosse um quadrado de 1 milímetro de lado, só para a conta ficar fácil. 1 milímetro de lado quer dizer que a área vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 6 metros ao quadrado. Ó, já fiz a conta direto aqui. Se você tem dúvida, depois você faz ele com calma. Mas então o que mudou agora? Mudou só a superfície de contato. A força é a mesma, o mesmo valor, é o mesmo dedo, só que o que mudou aqui, ó? Mudou essa interfacezinha aqui. O ponto de aplicação da força é essa área de aplicação da força. Quando eu for fazer o cálculo da pressão, o que vai acontecer? Eu vou substituir aqui por 10, né? Porque a força é a mesma, mas a minha área que está aqui embaixo, ela é bem menor. Ela é 10 na menos 6. E aí, quando eu for fazer essa conta, em vez de eu encontrar 100 mil Pascal, eu vou encontrar 10 milhões de Pascal. 10 milhões de Pascal. Percebe que essa pressão aumentou por 100. Então, a pressão aumenta um monte, mesmo utilizando a mesma força. Então, por isso que quando a gente quer furar alguma coisa, a gente coloca... Na verdade, não é bem exatamente esse o motivo, né? A ideia é o contrário. Por isso que quando a gente utiliza algo com a ponta mais fina, a gente consegue perfurar um objeto, porque a pressão é muito maior. O que está acontecendo? A gente está pegando essa força e colocando num espacinho muito menor. E esse fenômeno a gente chama de pressão, né? A pressão é para quantificar esse fenômeno, de a gente aplicar uma força numa certa área. Percebe que com a mesma força a gente vai ter resultados completamente diferentes. Essa é a ideia daquele filme do Homem-Formiga, que ele fica muito pequeno e aí os golpes dele têm uma pressão muito maior, né? Mas é um filme ruim, não assistam não, já está velho já. Então pressão depende da área aplicada, por isso quando você está de salto alto e você vai andar na grama, você afunda, né? Ou então por isso que o cara que anda na neve coloca aquela raquete de tênis no pé, para ele não afundar, porque ele distribui o peso dele numa superfície maior, diminuindo a pressão. Então pressão, a gente consegue calcular ela simplesmente fazendo força sobre área. Vamos fazer um exercício do Halliday aqui, só para a gente fixar esse conteúdo.
Então vamos lá, esse aqui é o exercício 2 do capítulo 14 do Halliday. O que ele fala pra gente? Ele fala assim, ó, um recipiente hermeticamente fechado, que é basicamente um pote que você tira o ar de dentro, né? E parcialmente evacuado, tem uma tampa com uma área de 77 metros ao quadrado. Primeiro vamos corrigir aqui que é 77 centímetros ao quadrado, né? A versão em português está errada, está escrito metros, mas é centímetros, senão seria um pote do tamanho de um caminhão, né? Ele fala pra gente o seguinte, se a força necessária para remover a tampa é 480 newtons e a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 pascal, qual é a pressão do ar no interior do recipiente? Então vamos primeiro desenhar o que está agindo aqui nesse meu pote aqui. Então essa aqui é a tampa dele. Lembrando que essa tampa aqui, ó, que dá para entender, é que ela não está rosqueada, ela só está encostada aqui no meu pote. Então ela só está encostada aqui, ela está presa por conta da diferença de pressão. Então o que eu tenho agindo aqui na minha tampa? Ó? Eu tenho a pressão atmosférica que está empurrando a minha tampa para dentro. Eu tenho essa força que está me falando que eu estou puxando a tampa para fora, porque eu quero abrir a tampa. E eu tenho também influência da pressão aqui de dentro. Primeiro vamos pensar, a pressão aqui de dentro vai puxar a tampa para dentro ou para fora? Se você não consegue perceber isso direto, vamos lembrar de onde que vem a pressão. Pressão são as molequinhas se chocando aqui, ó, né? E elas estão se chocando nessa tampa de cima em que direção? Para cima. Então eu vou ter para cá também a pressão de dentro. Então a pressão de dentro e a força empurram na mesma direção e a pressão de fora empurra para dentro. Ah, mas como que eu vou comparar força com pressão? Vamos lembrar como que a gente calcula a pressão. Pressão igual a força sobre área. Ou seja, se eu passar a área multiplicando, eu vou ter que força igual a pressão vezes a área. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo encontrar essa força da pressão atmosférica simplesmente fazendo a pressão atmosférica vezes essa área aí. E o que é a área? É a área da tampa, né? E eu consigo encontrar a força que vem de dentro, pegando a pressão de dentro e multiplicando pela mesma área que é a superfície dessa tampa aí. Então, qual que é o critério para eu conseguir soltar essa tampa? Vou fazer um desenho mais simplificado. Eu vou ter essa força da pressão atmosférica, lembra que eu preciso converter pressão em força. Eu vou ter para cá essa força que eu estou fazendo, e eu vou ter aqui de baixo para cima essa força de dentro. Para eu conseguir soltar a tampa, essas duas forças que estão empurrando minha tampa para fora, elas têm que ganhar. Então essas duas forças elas têm que ganhar da força azulzinha. Para ficar mais fácil visualizar, você sempre pode desenhar todas as forças partindo do mesmo ponto. Então ficaria assim, ó. Força azul para cá, a vermelha para cá e a verde para cá. Agora ficou mais fácil de visualizar, né? A vermelha e a verde tem que ganhar da azul. É isso que você precisa. Para a gente achar o limite, porque quando ele fala essa força é aquela força limite, que você já solta, não é uma força maior do que você precisa, a gente vai igualar as duas. O que a gente vai dizer? Que a força que vem de dentro, mais essa força F que eu estou fazendo, ela é igual à força da atmosfera, que a atmosfera está fazendo na tampa. O que eu estou fazendo aqui? Estou reescrevendo numa equação esse desenho aqui. Eu estou dizendo que essas duas de cima elas têm que ser igual ao azul, porque aí é o caso limite, né? Que você puxa, não sobra força. Eu vou substituir agora essas forças pela pressão aqui, pelas equações que eu escrevi aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó, pressão de dentro vezes a área mais o F igual a pressão atmosférica vezes a área. O que eu quero descobrir aqui? Eu quero saber qual é a pressão de dentro, então eu vou isolar ela dessa equação. Então, primeiro eu vou passar o F subtraindo. Porque o que eu quero? Eu quero achar a pressão de dentro. Então, eu vou isolar ela na minha equaçãozinha aqui. Vezes a área menos essa força F verdinha aqui. O que eu preciso fazer agora? É só passar o A dividindo, né? Então, vou fazer aqui do lado. Vamos fazer aqui mesmo. Então, vai ficar PD, que é o que eu quero, já é a resposta final, igual a pressão da atmosfera,
vezes o A menos o F. Ué, ficou preto? Deveria ficar laranja, né? Tudo isso dividido pelo A. E aí vamos lá fazer aqui, né? A pressão atmosférica eu já tenho, está no Sistema Internacional, está em Pascal. A força está em newtons, está no Sistema Internacional, mas a área aqui ela não está, né? Essa área ela está em centímetros ao quadrado. Então vamos converter aqui primeiro essa área antes de a gente substituir na calculadora. A área é 77 centímetros ao quadrado, que é a mesma coisa que 77 vezes 10 na menos 4 metros ao quadrado. Agora pronto, eu posso substituir tudo. A pressão da atmosfera é 10 na 5. O A é 77 vezes 10 na menos 4. A força é menos 480. E aí eu preciso dividir tudo isso por 77 vezes 10 na menos 4. E aí, se você jogar isso na calculadora, você vai encontrar que a pressão de dentro ela é igual a 3,8 vezes 10 na 4 Pascal. Essa é a pressão de dentro. Repara que ela é menor do que a pressão de fora, como deveria ser. A pressão de dentro é menor do que a pressão de fora. Esse aqui de agora é o 3, ainda do capítulo 14 do Halliday. Ele fala assim para a gente: determine aumento de pressão do fluido contido em uma seringa, ou seja, tem um fluido aqui dentro dessa seringa aqui, ixi, mas ele já está comprimido, né? Imagina que não tivesse comprimido. Quando a enfermeira aplica uma força de 42 newtons ao êmbolo circular da seringa. Então, ela aperta com o dedo ali e faz uma força de 42 newtons. 42 newtons é aproximadamente o que você sente quando você segura 4 quilos. Pensando bem, acho que é bastante isso aí, né? 42 newtons. Não sei se é. Então, ela aperta aqui e faz uma força de 42 newtons. E ela fala que o êmbolo é circular aqui. Ou seja, um círculo, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é um círculo. E aí ele fala que tem um raio de 1,1 centímetros. Então vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui é o êmbolo, né? Vamos olhando ali de frente. E aí eu tenho um raio aqui, ó. E esse raio é igual a 1,1 centímetros, que é a mesma coisa que 0,011 metros. E aí ele quer que eu te diga o aumento de pressão. Como é que a gente calculava a pressão? Pressão igual a força sobre área. A força já está no Sistema Internacional 42 newtons, então não preciso mexer nela. Já essa área aqui eu não tenho, eu só tenho o raio desse êmbolo circular. Como que eu encontro essa área aqui, ó, partindo do raio? Vamos lembrar, eu faço πr ao quadrado. Então é só eu trocar o A por πr ao quadrado. A força é 42, né? E aí o A vai ser igual a π vezes o R, que é 0,011, e eleva ao quadrado. Simples assim. E aí você joga isso aqui na calculadora e ele vai te dar aproximadamente 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. Facinho, né, de fazer esse exercício 3 aqui, uma aplicação direta da equação da pressão aí pra gente. Então, beleza. Agora que a gente já sabe esses dois conceitos de pressão e densidade, a gente pode aplicar eles para os fluidos mesmo. Então, primeiro a gente vai ver fluidos que estão parados, em repouso. A gente chama isso de hidrostática. Né? Hidro de fluido e estática de paradinhos. Lá para frente a gente vai ver a hidrodinâmica, que aí são os fluidos em movimento. Mas primeiro a gente vai aplicar o nosso conhecimento para analisar um fluido parado, e a primeira coisa que a gente vai ver é a pressão com a profundidade. Você já deve ter percebido, já comentei isso aqui hoje, que conforme você vai descendo numa piscina ou no mar, a pressão do seu ouvido vai aumentando. Então, instintivamente, você sabe que a pressão ela aumenta conforme você vai descendo nesse fluido. A gente vai tentar deduzir uma equação aqui de como que ocorre esse aumento aí da pressão. Então, eu tenho o desenho de um becker aqui, ó,
E vamos imaginar que esse becker tem um fluido, por exemplo, água, né? Desenhei aqui as ondinhas, mas ele está parado. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você imagine um cubo de água dentro da água. Ou seja, você não vai mudar nada no seu sistema, você só vai dar um golpe de vista e isolar um cubo aqui. Ó, vou fazer aqui pra gente. De novo, você não está adicionando nada no seu sistema. Você só está analisando aqui um cubo no espaço, uma área geométrica aqui que existe, mas ela não está delimitada. Mas a gente está analisando só esse cubo de água aqui dentro da própria água. E aí eu quero saber quais são as forças resultantes que vão aparecer nesse cubo de água. Mas primeiro vamos só relembrar o que a gente viu no exercício 2, eu acho. Naquele exercício a gente tinha utilizado a equação para calcular a pressão, né? Pressão igual a força sobre área. Mas a gente tinha isolado aqui a força. A gente vai utilizar isso de novo, né? Força igual a pressão vezes a área. Então, o que a gente vai ter? Quais são as forças? Lembrando, eu quero saber quais são as forças que vão agir aqui. Vai ter uma força que vai atingir a face de cima. E ela vai ser dada pela pressão aqui de cima, vezes essa área superficial aqui, ó. Essa área aqui. Então, essa pressão aqui de cima eu estou chamando de P0, tá? Analogamente, vai ter uma outra força que vai atingir aqui a face de baixo. E ela vai ser dada, eu vou chamar que é a pressão P mesmo, vezes o A. Então, qual que é a diferença entre elas? É que uma está agindo aqui na face de cima e essa na face de baixo. Eu diferenciei o P com o P0 porque a gente sabe que a pressão muda com a profundidade, então elas não são iguais. E como é um cubo, é o mesmo para os dois. Ah, mas e as forças que vêm aqui na lateral? Ó, a força da direita para a esquerda anula a força da esquerda para a direita, né? Então por isso que eu não estou colocando, só estou colocando a força de cima para baixo e de baixo para cima. Faltou uma força só, né? Que é a força da gravidade. E aí ela vai ser massa vezes a gravidade, que é a força peso. E aí, só para evitar a confusão de sinal aqui, ó, eu vou definir meus eixos, que é para cima é positivo, tá? Então, esse aqui vai ganhar o sinal negativo, porque ele está apontando para baixo. E esse aqui também vai ganhar o sinal negativo, porque ele está para baixo. Então, beleza. Essas são as três forças principais aí que agem e que não se anulam, né? Não se anulam, não tem um outro par aqui que anulam elas. No final das contas, elas vão se anular, mas não diretamente. Então, o que eu quero que você analise aqui, ó. A gente tem um cubo de água dentro da água e essa água está em repouso. O que a gente sabe da segunda lei de Newton? Então, se esse cubo de água está parado, ele vai continuar parado, não vai ter um redemoinho que vai criar aqui do nada. Então, esse cubo tem velocidade zero e vai manter a velocidade zero. E aí, o que a gente sabe da segunda lei de Newton? Que para isso acontecer, o somatório das forças tem que ser zero. Porque vamos lembrar, segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Se essa soma dessas forças não for zero, esse cubo ele vai estar acelerando, vai surgir um redemoinho aqui do nada. A água vai começar a se mover sozinha, e a gente sabe que não é isso que acontece. Então, a gente tem que ter que a soma dessas três forças tem que se anular. Ou seja, eu tenho que P vezes A menos P0 vezes A menos M vezes G. O que é esses coloridinhos? É a somatória das forças. Quanto que tem que dar essas forças? Zero. Repetindo, por que tem que ser zero? Porque eu sei que se tiver alguma força resultante diferente de zero, vai ter aceleração e a água vai começar a se mexer sozinha. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? E aí eu vou fazer algumas simplificações, porque eu quero eliminar essa massa daqui, ó. Quero que ela vá embora. Como que eu vou mandar a massa embora? Vamos lembrar do conceito de densidade. Massa por volume, ou seja, massa igual a ρ vezes o volume. Eu já posso substituir aqui a massa, né, se eu quiser. Eu também posso mandar o volume embora. Como que eu calculo o volume desse cubo aqui, ó? Vamos supor que esteja uma altura h. Uma altura h que é a distância aqui da face de cima com a face de baixo. Como que eu posso calcular o volume do cubo? Eu posso fazer o h vezes o a, né? A área da base vezes a altura. Ou seja, que eu concluí que massa é igual a ρ vezes h vezes a.
Agora eu vou substituir tudo ali em cima. Vai ficar assim, ó. P vezes A menos P0 vezes A menos, agora tudo isso que eu deduzi aqui, ó, ρ HA vezes o G igual a zero. Como tem A nos três termos, eu posso cortar todos eles aqui, ó. Então, o que sobrou até agora? P menos o P0 menos ρ HG é igual a zero. E eu vou isolar o P aqui, tá? Vou pegar todos esses termos e jogar para o lado de lá. Vai ficar assim, P igual a P0, porque agora eu passo com o sinal positivo. Mas eu vou trocar a ordem dos termos aqui, vou deixar todos na mesma cor, tá? ρ GH. E aí a gente consegue, o que a gente fez aqui? Que dedução que a gente fez? Eu acho essa dedução muito bonita, porque a gente só utiliza a segunda lei de Newton, né? Utiliza a segunda lei de Newton e percebe que a soma das forças tem que ser zero. Mas o que a gente encontrou aqui? Ó? A gente encontra a pressão aqui de baixo. Olha só, a gente está encontrando P. Vou reescrever aqui, tá? Para deixar tudo a mesma cor. P igual a P0 mais ρGH. Circular aqui, que é essa equação que a gente queria chegar. O que ela diz para a gente? Ó, que eu consigo descobrir qual é a pressão lá de baixo, se eu souber a pressão no topo, a densidade do fluido, a gravidade e quanto eu desci no fluido. Então, essa equação aqui ela vai me dizer como que a pressão muda conforme eu vou descendo no meu fluido. Essa aqui é a equação da pressão com a profundidade. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, só para a gente entender onde que se aplica essa equação. Vou pegar aqui, vou colar uma piscina aqui, ó, para a gente. Então, tá aqui a piscina. Muito grande, vou diminuir um pouco aqui. Então, tá aí a piscina. E o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar a pressão lá no fundo da piscina. A gente tem que supor qual é a profundidade dela, né? Eu vou supor que a profundidade dela é 2 metros. Então, vai ter um H aqui igual a 2 metros. Estou supondo que a profundidade da piscina é essa. Primeiro, vamos tentar encontrar a pressão aqui no topo, tá? Esse aqui é o nosso P0. E aí o P0, como eu estou dentro do ar, a gente sabe que ele vai ser a pressão atmosférica. Então, P0 vai ser 1 vezes 10 na 5 Pascal, né? Que é 1 atm, é a pressão atmosférica. E aí, com isso, eu já consigo calcular a pressão aqui embaixo, pressão no fundo. Na verdade, eu preciso mais da gravidade e da densidade, mas eu vou escrever, vai ficar fácil de você entender. Então, eu quero saber a pressão aqui embaixo. O que eu estou chamando de P? Vou colocar azul clarinho. Não, azul clarinho vai ser o pior escuro possível, né? Laranja. Eu quero saber a pressão aqui embaixo. O que é a pressão lá embaixo? Ela é o P0, que eu acabei de encontrar, mais ρ vezes G vezes H. Então, como que ficou isso aqui? Ó? O P0 é 1 vezes 10 na 5. A densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. Então, é 1.000. A aceleração da gravidade é 9,8. E o H é 2, né? 2 metros. E aí, se você fizer essa conta aqui, ó, essa multiplicação, você vai encontrar o total de 1,196 vezes 10 na 5 Pascal. Então, esse é o resultado da pressão lá embaixo. Você percebe, comparando com o P0, o P com o P0, que aumentou em torno de 20%, né? A gente pode aproximar isso aqui para 1,2 vezes 10 na 5 Pascal. Aí fica mais fácil de visualizar, né? Então, antes era 1, agora é 1,2 vezes 10 na 5. Então, aumentou 20%. Então, aqui que a gente fez aqui, a gente calculou a pressão conforme a gente vai descendo no fluido. Só para fazer um segundo exemplo aqui, ó. E se fosse mercúrio a piscina?
E se a piscina fosse feita de mercúrio? Qual que seria a pressão lá embaixo? O que vai mudar? Eu tenho a pressão igual a P0 mais ρGH. Esse P0 é 10 na 5, né? A densidade é a densidade do mercúrio que a gente utilizou lá no começo da aula. Eu anotei aqui, ó, é igual a 13.600. 13.600. A gravidade ainda é 9,8 e a piscina não mudou as dimensões dela, ainda são 2 metros de profundidade. Então é só substituir aqui, ó, fazer a conta rapidinho, 3.600 igual a isso, mais 10 elevado a 5. Então deu 3, aproximadamente, tá? Vou colocar aproximadamente o resultado. 3,7 vezes 10 na 5 Pascal. Então aqui a pressão quase quadruplicou. A pressão quase quadruplica porque a gente utilizou um fluido com uma densidade muito maior. Então percebe que a pressão ela pode aumentar muito com a profundidade. Mas de qualquer maneira, a gente pode pensar assim, ó, a cada 10 metros que a gente desce, aproximadamente, a pressão aqui ela sobe de 1 atm. Então se a gente tiver 1.000 metros, a gente vai ter 100 atms a mais, né? Porque a gente tem todo aquele volume de água em cima da nossa cabeça. E para fixar esse conteúdo, a gente vai fazer 2 exercícios. O primeiro deles é esse aqui, o 14. Ele fala ainda do capítulo 14, do Halliday, tá? Halliday volume 2. Calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial no cérebro e no pé de uma pessoa com 1,83 de altura. A massa específica do sangue é 1,06 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Então, vamos imaginar uma pessoa aqui, ó. Aqui a pessoa desenha muito bem, né? Uma pessoa palito. E aí ele fala pra gente que a altura da pessoa é 1,73. Então esse H aqui, ó, 1,83, né? 83 metros. E ele quer saber qual é a diferença de pressão de um ponto aqui em cima para um ponto aqui embaixo. Como que a gente faz isso? A gente pode imaginar que a gente substituir, né, esse ser humano, essa pessoa, como se fosse um tubo aqui, ó, um cano, para ficar mais fácil a visualização. E aí tem um cano e dentro desse cano tem sangue aqui, ó. Então dentro do cano tem sangue. E tudo que a gente quer saber é a diferença de pressão. A gente quer saber a diferença de pressão entre lá embaixo e lá em cima. É isso que a gente quer fazer. Então, fazendo uma analogia com o que a gente tem aqui, seria como se fosse um cano cheio de sangue com 1,83 de altura. A conta em si é bem simples, porque a gente sabe que a pressão lá embaixo é igual a P0 mais ρGH. Mas ele não quer nem o P nem o P0, ele quer o P menos o P0. Então, eu passo o P0 para o outro lado, igual a ρGH. Por que é P menos P0? Porque P menos P0 é o ΔP, né? Que é a variação da pressão, a diferença de pressão. ρGH. Então, tudo que eu preciso para calcular essa diferença de pressão é a densidade do sangue, que ele já me deu, 1,06 vezes 10 na 3. A gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E esse H, que é 1,83. Simples assim. Então, o ΔP vai ser igual a 1,06 vezes 10 na 3 vezes 9,8 vezes 1,83. Bem simplesinho esse exercício aqui. E aí é só a gente jogar na calculadora e ele vai dar aproximadamente 1,9 vezes 10 na 4 Pascal. Então a pressão no pé é maior do que a pressão na cabeça da pessoa devido a essa diferença de altura aí que a gente tem. Vamos para o último então de hoje. Para terminar, vamos fazer o 20 aqui do capítulo 14, que ele fala assim para a gente. O tanque em forma de L mostrado nessa figura aqui está cheio de água e é aberto na parte de cima. Então vamos tentar entender o que isso aqui, o que esse desenho quer dizer para a gente. Esse desenho você pode imaginar que é igual aquelas piscinas de ricos, que tudo isso aqui fica embaixo da terra. Então você imagina aqui, ó,
Que aqui é tipo ter uma cadeira de sol, aqui ó, cadeira de sol. Aí aqui tem uma palmeira. Isso aqui não é uma palmeira, né? Mas tá bom. Aqui tem uma casinha, uma churrasqueira. E tudo isso aqui fica embaixo da água. É isso que ele está sugerindo pra gente aqui. Essa é uma maneira de você tentar entender melhor o problema. Aí você entra aqui ó, nadando, né? Você pula aqui, ó. Cadê aqui? Epa, aqui sim. Pula aqui e aí vai nadando até aqui embaixo se você quiser. E geralmente tem um negócio subterrâneo aqui, ó, na piscina dos circos. Que aí tem um outro ambiente aqui cheio de tesouros secretos, não é isso? Não, não é isso não. Mas enfim, é essa a ideia aqui. Você pula aqui, você pode nadar até aqui embaixo. Aí ele fala pra gente aqui, ó, nessa figura, D é igual a 5 metros. Então, D é igual a 5 metros. E ele pergunta pra gente qual é a força exercida pela água nessa face A aqui e a força exercida na face B. É isso que ele pergunta pra gente. Qual que vai ser a nossa estratégia? Vai se lembrar que pressão é igual a força sobre a área. Ou seja, a gente já fez isso algumas vezes hoje, força é igual a pressão vezes a área. Então, se eu descubro a pressão aqui, eu consigo calcular a força. Se eu descubro a pressão aqui, eu consigo calcular a força. Vamos fazer a letra A primeiro, que ela é mais simples, depois a gente volta na discussão da B, que tem alguns detalhes. Mas como que a gente faz? A gente lembra que a pressão com a profundidade é igual a P igual a P0 mais ρGH. ρGH. Onde P é a pressão atmosférica aqui em cima. Opa, P0 é a pressão atmosférica aqui em cima. Ó, quase falei errado. P0 aqui em cima. E o P é nessa face aqui, ó. Então, para eu calcular a pressão nessa face aqui, tudo que eu tenho que fazer é jogar nessa equação. Ah, mas aqui é o teto. O teto não tem pressão. É claro que tem. Lembra daquele exemplo que a gente fez do quadradinho? E aí eu perguntava para vocês se tinha molécula batendo de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? É a mesma coisa. Então, a pressão ela acontece em todas as direções. Então, se eu encontro a pressão nessa altura aqui, ó, a pressão também vai estar aqui para cima, tá? Então não tem problema. Primeiro vamos tentar entender como é que um fluido funciona. É assim, tem pressão em todas as direções. Então vamos lá. Calcular, moleza aqui, não tem mais nenhuma dificuldade. A pressão atmosférica é 10 na 5 Pascal. A densidade é a densidade da água, que deve ser 1000 kg por metro cúbico. Densidade padrão aqui da água, 1000. A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o H é 2 vezes D, né? Aqui é 2D. Então, essa profundidade é 2D, que é 2 vezes 5, porque D é 5. E aí é só a gente jogar isso aqui numa calculadora e ele vai dar aproximadamente 2 vezes 10 na 5 Pascal. Mas é isso, ainda não é a força, tá? Esse aqui é a pressão que está acontecendo lá embaixo. Para a gente conseguir calcular essa força, a gente tem que multiplicar pela área. Então, força vai ser igual a essa pressão que eu acabei de encontrar, vezes a área. A pressão, então, é 2 vezes 10 na 5, aproximadamente. E a área é o quê? É lado vezes lado, D ao quadrado. Como D é 5, 5 ao quadrado. Então, isso aqui deu 50 vezes 10 na 5 newtons. Então, essa é a força que está agindo naquela face ali, ó, 50 vezes 10 na 5 newtons. A letra B é parecido com isso, só tem um problema aqui. Na letra B, repara que a altura muda. Essa altura aqui, ó, são várias alturas diferentes. E para cada uma dessas alturas eu tenho uma pressão diferente. Então, daria para resolver esse exercício fazendo uma integral aqui, escrevendo dp, mas a gente pode simplificar aqui só por uma razão, porque essa função é uma equação de primeiro grau se você levar em consideração a altura, porque h está elevado a 1. Como h está elevado a 1, aquela integral é equivalente a eu pegar o valor médio aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a minha sacada? Para encontrar a pressão na face B, eu poderia usar essa equação, só que para cada pedaço da B é uma pressão diferente, porque o H é diferente.
Mas eu posso achar uma pressão média, vamos chamar assim, pegando o valor do meio aqui. Isso aqui só vai valer porque H está elevado a 1. Se fosse H ao quadrado já não valeria mais. Então eu vou utilizar aquela equação que a gente fez ali. Mas agora o H vai ser bem aqui no meio, tá? Essa vai ser a nossa estratégia aqui. P igual a P0, mas hoje é H, não mudou nada aqui. Esse P é o que a gente quer saber. O P0 é a pressão atmosférica lá de cima, que é 10 na 5. Mais a densidade da água ainda é 1000, a água é a mesma, né? Não muda. A gravidade é a mesma, também não mudou, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que agora a altura, ó, é 3, não é 3D, 3D é tudo, né? Esse aqui é 3D. É 2D mais meio D. Então é 2D e meio, o que eu estou querendo dizer? Daqui até aqui é 2,5D. Então é 2,5 vezes o D, que vale 5, né? Então é essa continha que a gente tem que fazer. Se a gente faz essa continha, a gente encontra, vamos fazer aqui rapidinho, aproximadamente 2,2, aproximadamente, tá? 2,2 vezes 10 na 5 Pascal. Então aumentou uns 20% aí esse valor da pressão. E aí, quando eu for utilizar para calcular a força, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui antes. Vou fazer que força igual a pressão vezes a área. E coincidentemente, né, a área é a mesma, né? É D vezes D. Então isso aqui vai dar para a gente o 2,2 vezes 10 na 5 vezes o 5 ao quadrado. E aí, se você faz essa conta, você vai encontrar aproximadamente 5,6 vezes 10 na 5, 56, né? 56 vezes 10 na 5 newtons, aproximadamente aqui, tá? Fiz algumas simplificações para a conta ficar com menos numerozinhos aqui. Mas então, o que a gente fez aqui? A gente calculou a pressão no ponto que a gente quer e multiplicou pela área para saber a força naquela face. Lembrando, na questão B aqui, a gente tem várias alturas. A gente pegou o ponto médio porque H é elevado a 1. A maneira mais completa é fazer por integral. Não vou fazer aqui, mas se alguém me pedir, depois eu faço para vocês, tá? Então é isso. Essa é a nossa primeira aula de fluidos e semana que vem a gente tem a segunda, que a gente vai ver princípio de Pascal, vai ver várias coisinhas legais, incluindo hidrodinâmica. Então até a próxima.